O juiz Sérgio Moro determina a prisão de Lula em tempo recorde, que tem até às 17 horas de sexta-feira para se entregar. Meus caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Eu sou o Morpheus e hoje é dia 6 de abril de 2018, um dia macabro para a história da democracia brasileira. Nesse vídeo, nós vamos ver um pouco sobre o que está em volta da prisão de Lula. Quais são as motivações que levaram Lula a ser condenado? Quais são as evidências também, né? O contexto, o domínio do fato, como diz o próprio Sérgio Moro. Lula foi condenado mesmo sem provas, ele foi condenado somente por convicção. E todo o processo de justiça que envolve Lula tem uma rapidez muito recorde em todas as instâncias, inclusive agora coincidindo novamente também com o mandato de prisão de Lula, que também é tempo recorde dentro dessa investigação da Lava Jato. Tudo isso nos desperta novamente aquele pensamento do golpe. O Brasil sofreu um golpe, a democracia brasileira está sofrendo um golpe. Junto com a democracia brasileira, a economia brasileira também está sofrendo um golpe. O Brasil está sendo saqueado e nesse vídeo eu vou provar para vocês que o sistema está dominando tudo e é realmente muito parecido com o que fez o nosso amigo Oráculo falando sobre como o sistema atua. Seja bem-vindo. Vamos ver? Pois bem, meus caros amigos, voltamos aqui à notícia e vamos entender. O juiz federal Sérgio Moro emitiu nessa quinta-feira uma ordem de prisão contra o ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, concedendo-lhe a possibilidade de se entregar voluntariamente até às 17 horas da sexta-feira em Curitiba. O Partido dos Trabalhadores, do qual o ex-presidente é cofundador, convocou de imediato uma mobilização geral contra a prisão do seu líder. Lula apareceu durante a noite para saudar cerca de 2.000 manifestantes reunidos diante da sede dos sindicatos dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. Todo mundo aqui está falando que o Lula é inocente e não há crime grave que vá condenar um inocente. Pois bem, vamos entender. Antes de tudo, a gente vai dar uma pincelada sobre a questão do sistema, da manipulação de massas que levam o povo para a rua. Você vai ver, você vai ficar atento conforme eu vou mostrando os dados a você, as notícias e os fatos, a seguinte questão, né? O vídeo aqui do nosso querido Oráculo que ele publicou já dá um exemplo prático de como o sistema de manipulação de massas atua. Nesse vídeo aqui ele está falando sobre a história de Guatemala, que sofreu também um golpe devido a interesses econômicos. Uma empresa econômica, uma das maiores empresas, se não a maior empresa da Guatemala, onde um presidente também que estava tentando fazer o seu país, né, a economia do seu país, que fosse mais justa para o seu povo, e isso entraria em conflito com os interesses dessa empresa. Então houve um movimento, e como esse movimento aconteceu é muito parecido com o que está acontecendo agora no Brasil. Então você pode fazer um comparativo sobre essa questão do golpe. Uma outra coisa é que esse golpe que foi dado no Brasil, ele tem uma receita que foi dita antes. Ela foi dita em maio de 2016, quando um dos homens fortes do atual governo, Romero Jucá, o senador Romero Jucá, ele falava então do pacto para derrubar a Lava Jato. E nesse pacto, ele citava então que o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro, junto com as Forças Armadas brasileiras, iriam participar do golpe, que ele já estaria costurando todo um sistema de parceria que incluiria a grande mídia, o STF, os militares e uma outra cambada de políticos dentro do Congresso Nacional. Isso tudo ocasionou então no impeachment da Dilma, que também foi resultado da conversa do Romero Jucá. Ele disse que era preciso tirar a Dilma. Só que assim, tirar a Dilma para depois entrar o Lula, né? O Lula é o principal candidato, é o que tem mais chance de ganhar a presidência do Brasil novamente. Então, esse golpe ele teria efeito de curto prazo. Quem bancou esse golpe não iria querer que o Lula voltasse para desmanchar todo o trabalho que eles fizeram.
certo? Então, talvez no processo de negociação entre os financiadores do golpe, inclusive essa palavra foi utilizada pelo Paulinho da Força, né, que tinha gente querendo bancar o impeachment. Ele falou isso. Então, eu imagino que quem bancou o impeachment negociou com esses golpistas brasileiros que estavam pensando somente em si. E tudo começa com esse cidadão aqui, né, o Aécio Neves, que choramingou, garoto mimado que choramingou e perdeu as eleições e não soube perder, um antidemocrata, né? E daí eles fizeram então o impeachment da Dilma, só que para quem bancou o golpe, que ia investir dinheiro nesse processo, não poderia o Lula voltar, ele teria que ficar fora. Então eles lá se arranjaram de alguma forma, caso isso tenha acontecido. Uma outra situação interessante é que o principal juiz que condena, que movimenta todo esse processo, assim como os procuradores que acusaram o Lula, eles tiveram um treinamento nos Estados Unidos, revelados aqui pelo Wikileaks, que é aquele site que revela as podridões dentro dos governos. Então, aqui, olha, o revelado pelo Wikileaks, documento interno do governo dos Estados Unidos, mostra como o país treinou agentes judiciais brasileiros, incluindo o juiz federal Sérgio Moro, datado de 2009, informe pede o treinamento aprofundado em Curitiba, vara do juiz que comanda a Operação Lava Jato. Chamado de Projeto Pontes, o seminário pretendia consolidar a aplicação bilateral de leis e habilidades práticas contra o terrorismo. Então, aqui está falando sobre isso. Eu vou deixar os links para que vocês mesmos possam fazer as pesquisas de vocês. Mas esse treinamento e esse envolvimento com a justiça americana também é falado aqui no caso de Guatemala pelo nosso amigo Oráculo. Tá? Então, entendam que há uma ligação, inclusive sempre que o Sérgio Moro tem livre, ele só vai para um país, ele vai para os Estados Unidos. Parece que ele faz uma espécie de prestação de contas. A cada tantos meses ele vai lá, parece que vai fazer uma espécie de prestação de contas. Os encontros dele lá não são revelados, com exceção de algumas palestras. Pois bem, outra coisa é o seguinte. Você pensa, não, o Morfeu está exagerando. Bom, o procurador americano, o procurador-geral da República americano, ele falou do relacionamento íntimo com o pessoal da Lava Jato. Estranhamente, essa notícia não foi publicada nos principais meios de comunicação do Brasil. Tá? Eles falam aqui, olha, esse vídeo é de 2 de março, procurador americano, você pode clicar depois aqui em cima ou procurar com esse mesmo título aqui, porque tem muita aba aqui minha aberta e aí não vai dar para falar sobre tudo. Mas os principais sites de notícia brasileiro não noticiaram isso, apesar de haver um vídeo legendado falando, o próprio procurador americano falando desse trabalho íntimo. Tá? Aqui o site do BBC, que é em inglês, procura então justificar por que a justiça americana, o procurador e tal, para lá, por que eles devem trabalhar juntos. Mas o fato é que houve isso, assim como o Wikileaks revelou, houve isso de fato. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, por que prender Lula em tempo recorde é importante? Esse ano é ano de eleição. E o Lula, se você for reparar, desde que a Dilma sofreu o golpe, o Lula está liderando as pesquisas constantemente. Não há um candidato capaz de chegar perto do Lula. O que chega mais perto é um candidato fascista de extrema-direita brasileira, que é o Bolsonaro, que não chega nem à metade das intenções de voto do Lula. Muito provavelmente o Lula ganha no primeiro turno. O que acabaria, o que, digamos assim, destruiria o golpe, os patrocinadores do golpe. Certo? Então, eu não vou também abrir aqui um site específico, mas você pode procurar na internet. Lula lidera as intenções de pesquisa, né, as intenções para presidente em 2018, em todos os cenários, em todas as instituições de pesquisa, em todos os jornais, em todos os lugares. O povo quer Lula presidente do Brasil. Só que isso coloca em risco a economia do golpe, a economia de quem bancou o golpe. Por isso que é importante a gente fazer uma campanha muito grande. Coloque no seu Facebook, coloque nas suas redes sociais uma foto do Lula fazendo alguma coisa, sabe, de Lula livre, alguma coisa assim. Porque o Brasil está sofrendo um golpe. Lembrando também que o Lula é o único inimigo do sistema. Esse sistema que está tirando todos os seus direitos de trabalhador, destruindo a economia brasileira, entregando, na verdade, a economia e as riquezas, o petróleo brasileiro.
esse sistema, ele só tem um inimigo. O nome desse inimigo é Lula. É por isso que o sistema está lutando para tirar Lula o mais rápido possível das eleições, para que ele não vire presidente. E finalmente nós voltamos, depois de contextualizar um pouco mais isso aí, voltamos à prisão de Lula. Tá? Você vai ver aqui que essa prisão de Lula, né, ela repercutiu na imprensa internacional. O juiz Sérgio Moro ordenou prisão que o petista se apresente até às 17 horas. No jornal francês destacou a notícia da manchete do site. Tá? E aqui no jornal francês ele fala que o maior ícone, um juiz brasileiro emite um mandado de prisão contra o ex-presidente Lula aqui no Le Monde. Também tem um site aqui, deixa eu ver, Clarim ressaltou, tá lá. Tem um desses sites que está falando que o maior ícone da esquerda brasileira está sendo preso. Moro dá um grande golpe ao líder outrora amplamente popular que estava tentando montar um retorno político antes das eleições de outubro. Isso aqui é no New York Times. Washington Post. Moro mergulha o Brasil em caos político antes da eleição presidencial e deve galvanizar protestos generalizados em um país já abalado por uma decisão do Supremo. E aí tem vários jornais britânicos, alemães, italianos, em toda a Europa está repercutindo isso. Mas assim, hoje com a internet, o povo já não é mais tão inocente assim. E a mídia internacional e o povo do lado de fora do Brasil sabe o que está acontecendo no Brasil. A economia brasileira está sofrendo um atentado, né, e está sendo saqueado. O Brasil está sendo saqueado. Então, o decreto de Lula é ilegal e inconstitucional, diz Rogério Dutra. E aqui ele diz aqui, ó, com o aval do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o juiz Sérgio Moro decretou na quinta-feira a prisão do ex-presidente Lula por conta da condenação no caso Triplex. Só que o argumento utilizado pelo juiz é considerado ilegal e inconstitucional na visão do professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, Rogério Dutra. Para viabilizar a prisão de Lula, tanto Moro quanto os desembargadores de Porto Alegre passaram por cima do direito do ex-presidente de recorrer contra a rejeição dos embargos declaratórios pelo TRF-4, em julgamento ocorrido no dia 23 de março. Na ordem de prisão, Moro inclusive escreveu que embargos é uma patologia protelatória, eu não sei nem o que é essa palavra, que deveria ser extinta. Assim, viabilizou a execução de pena antes que os recursos de segunda instância tivessem sido esgotados. É tipo assim, existe esse recurso, né, teria que esperar esse recurso para decretar prisão. Mas o Sérgio Moro simplesmente falou que isso deveria ser extinto na opinião dele e que blá, 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 blá. Então ele vai decretar logo a prisão de Lula. O que eu estou querendo dizer com isso, minha gente, é que existe uma pressa em prender Lula, uma pressa muito grande. Se você acredita que isso é coincidência, eu vou avançar um pouco mais nessa notícia para você entender e refletir um pouco nessa eventual coincidência. Veja, ordem de prisão de Lula é a mais rápida entre os réus soltos da Lava Jato. Saiu aqui no Yahoo no dia 6 de abril. Nesse meio tempo, o processo foi enviado para lá. A pena do petista, as outras 8 determinações de prisão de réus que estão soltos na Lava Jato do Paraná demoraram entre 18 e 30 meses para ser expedidas. Tá? No caso de Lula, são menos de 9 meses depois de expedida a condenação. Então, a ordem de prisão de Lula, ela é, digamos assim, a metade do tempo. Se não for por causa das eleições, então por que essa pressa toda em prender o Lula? Vamos avançar um pouco mais? Vamos ver se tem mais pressa ainda. Isso aqui estamos falando só da ordem de prisão, que foi muito rápida. Veja só. O julgamento do TRF-4, que foi a segunda instância, foi o mais rápido na Lava Jato. Numa aceleração processual pouco comum, o TRF-4 marcou nesta sexta-feira o julgamento do recurso contra o Lula. E aqui nesse processo, ele pulou outros 7 processos para julgar o do Lula. É que tinha 7 outros processos na frente do julgamento do Lula. Eles pularam todos os outros e fizeram o julgamento do Lula num tempo recorde. Para vocês terem ideia, o julgamento aqui do TRF-4, que durou alguns meses, esse mesmo TRF-4 que deixou praticamente o crime de um PSDBista, ele prescreveu no TRF-4, que é o Azeredo. Deixa eu ver aqui uma notícia mais exata. Azeredo.
Vocês vão ver aqui, olha, o julgamento em 6 meses contra 12 anos de Azeredo. Deixa eu ver, pegar um site aqui, vamos ver esse aqui, ó. O TRF4 julgará Lula em 6 meses e no caso do Azeredo, que não foi condenado, né, continua livre, já tem 12 anos. Estão próximos de prescrever, ou seja, caducar o processo. Vocês entendem? Existe muita pressa contra o Lula e muita tolerância e entendimento para outros corruptos comprovados. É a diferença, tá? Contra o Lula, condenaram o Lula sem provas. Mas contra o Azeredo tinha provas, tem provas. Mas nesse caso, como é do PSDB, e a gente sabe que a República de Curitiba não tem pressa e não julga gente do PSDB, eles inclusive já falaram isso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eles demonstraram os motivos dele de nunca julgar ninguém do PSDB, inclusive o procurador, o Dallagnol, que fez greve de fome no Twitter, postou no Twitter, dizendo que pedindo para a condenação de Lula, todos eles fazendo uma campanha, né? Eles não julgam ninguém do PSDB, mas contra Lula sempre é o julgamento mais rápido da história. Pronto, você acha que é coincidência a ordem de prisão, né, e contra o Lula e o julgamento aqui mais rápido no TRF4, na segunda instância? Então você tem que entender que o próprio julgamento de Lula na primeira instância também aconteceu em tempo recorde. Moro justifica, ele teve que justificar a rapidez recorde em processo contra Lula. Para que você não diga que eu estou pegando fonte de esquerda e que não sei o quê, esse daqui é Valor. Se tem alguém totalmente de direita, é esse site aqui, Valor Econômico, que inclusive pertence à mídia golpista brasileira. Mas não tem como esconder. O que a gente está fazendo aqui no canal Notícias Comentadas é ligar os pontos utilizando as fontes de informações dele. Nesse caso aqui, dia 25 de agosto de 2017. Moro condenou Lula com uma rapidez recorde. Então, fazendo uma recapitulação, Moro condenou Lula com uma rapidez recorde, o TRF4 condenou Lula com rapidez recorde, o STF negou o habeas corpus de Lula e o Moro mandou prender Lula também num tempo recorde. E eu faço uma pergunta novamente a vocês. Por que a pressa em prender Lula? Mesmo que ainda existam recursos. O que isso tem a ver com a eleição? Para entender isso melhor, vocês têm que entender um pouco mais sobre Lula, tá? E antes disso, nós vamos voltar aqui ao vídeo do sistema, onde o oráculo está dizendo o seguinte: o presidente ele tinha uma política voltada para o povo e por isso ele foi tirado de lá. Vamos dar uma olhada em que tipo de política o Lula estava envolvido? Veja bem, para isso você tem que primeiro ver que o vencedor do Nobel da Paz, um argentino, diz que vai indicar Lula para receber o prêmio do Nobel da Paz. A notícia é de março de 2018, portanto, atual. O ex-presidente Lula e Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Nobel da Paz. Agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 80, o ativista argentino Adolfo Pérez disse nesta sexta-feira que quer indicar o ex-presidente Lula para receber a honraria. Os dois se encontraram hoje em São Paulo, na sede do Instituto Lula, que cuida do acervo histórico do petista. Isso mesmo durante todo o processo de condenação. Quer dizer, as pessoas estão do lado de fora observando o que está acontecendo no Brasil e têm as suas convicções também, né, que o Lula é inocente. A propósito, pessoal, não é a primeira vez que o Lula é indicado a ganhar o Nobel da Paz. Resta saber ainda por que o Lula vai ser indicado, tá? E aqui ele diz o seguinte: defender a candidatura de Lula à presidência é defender a volta da democracia brasileira, afirmou Pérez Esquivel. Ok? Então, o vencedor do Nobel é anunciado em outubro desse ano. O prêmio foi concedido à campanha internacional. Agora, por que ele vai indicar o Lula para receber o Nobel da Paz? Veja, o Lula, né, inclusive existe uma campanha desse site aqui, né, que foi indicada aí pelo nosso amigo Benjamin, que tem um blog do bem, né, Nobel da Paz, Nobel de la Paz para Lula da Silva. Existe uma campanha internacional coletando assinaturas aqui para dar um voto e dizer que sim, se interessa para que o Lula ganhe o Nobel da Paz. Então, no momento, já está em 37.625, tá? 628 que já assinaram. Então, você clica aqui, assina também
para que o Lula seja indicado, né, para reforçar essa indicação do Lula ao Nobel da Paz e, quem sabe, ganhar o Nobel da Paz. Uma outra coisa interessante, né, assim como em Guatemala, o governo Lula conseguiu resultados reais. Aqui no site do Globo, né, o Globo, um dos principais críticos do governo Lula, não teve como esconder e publicou em 2011, como vocês estão vendo aqui, ó, no dia 3 de 5 de 2011, o governo Lula reduziu a pobreza do país em 50,6%. Mostra um estudo. A pobreza do Brasil caiu com maior intensidade durante o governo Lula do que no governo Fernando Henrique Cardoso. Desde o Plano Real, a pobreza caiu 31,9% durante a era FHC. Já no período em que o ex-presidente Lula esteve à frente do Brasil, 8 anos encerrados, houve uma queda de 50,64%. Os dados são resultado de uma pesquisa realizada pelo economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do resultado obtido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil mais do que cumpriu a meta do milênio, afirma Neri. Então, é um governo que foi voltado, né, foi um governo que foi voltado aos pobres, assim como aconteceu na Guatemala. E isso não agrada os ricos. Veja bem que o Lula estava interessado em que o lucro do pré-sal, que foi uma descoberta que foi conseguida a partir do investimento dos seus impostos investidos na empresa brasileira, a empresa estatal Petrobras, descobriu o pré-sal e uma fonte de fortuna muito grande. Então, após o golpe da presidente Dilma, a primeira coisa que esse novo governo golpista fez foi entregar o petróleo brasileiro para as grandes empresas, inclusive com o benefício deles não terem que pagar imposto. Eles podem trazer os funcionários dele, inclusive a Petrobras estava proibida de participar de muitos processos, porque foi literalmente, junto com a ajuda do juiz Sérgio Moro, foi destruída, não podendo participar de licitações públicas, de exploração disso ou daquilo, né? Eles travaram completamente a economia brasileira, das grandes empresas brasileiras, permitindo que as empresas de fora ganhassem, explorassem melhor a riqueza brasileira. Veja, quem sai lucrando com a destruição do parque industrial do Brasil? Considere que talvez esse grupo de empresas que sai lucrando diretamente, assim como na Guatemala, que também foi uma empresa que lucrou diretamente com a queda do presidente, ganhou muito dinheiro, esse grupo de empresas são empresas estrangeiras. Será que é pura coincidência que eles saem lucrando? Ou considere a possibilidade de que essas empresas, quem sabe, são as patrocinadoras do golpe. O golpe que bancou a mídia brasileira a manipular toda a população brasileira, levando pessoas a se vestirem de pato, os patetas que foram para a rua lutar em nome dessas empresas. Bastou para isso tocar o hino nacional, botar a mão no peito e dizer que está lutando pelo Brasil. Como essas pessoas não costumam estudar a história, não conseguem ligar os pontos, foram facilmente manipuladas e até hoje estão sendo utilizadas pelo sistema para fazer essa lavagem cerebral. Tá, quando a gente fala do sistema, eu vou falar também para vocês uma outra informação, né, que aqui saiu, por exemplo, o próprio sistema ele criou uma série chamada O Mecanismo, que com o, como é o nome dele? O Padilha, deixa eu ver aqui, Tropa de Elite, o criador, José Padilha, que foi o criador da Tropa de Elite, que inclusive eu gostei muito da Tropa de Elite, ele parece que entrou no circuito, ele vive nos Estados Unidos e criou uma série chamada O Mecanismo, no Netflix. E nesse mecanismo, ele atribui frases do Romero Jucá, que, por exemplo, é o que cantou a receita do golpe, ele atribui ao personagem que seria o Lula na série. E aí você pensa, seria também mais uma coincidência ou José Padilha está fazendo parte desse processo? Afinal de contas, como mostra lá no mecanismo, né, é preciso construir uma manipulação da mídia para que a massa seja completamente dominada. O camarada que é responsável lá pela manipulação da mídia, ele diz que o povo é burro, o povo é só manipulado. Veja, o Lula também, voltando aqui ao entendimento sobre quem é e o que representa o Lula, além dele ser o único inimigo desse sistema que está saqueando o Brasil, o Lula levou o título de campeão mundial na luta
na luta contra a fome. Esse prêmio não foi dado por uma organização esquerdista, nem nada disso. Esse prêmio foi dado pela ONU, tá? Pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2010. O Brasil cedia na segunda-feira, Brasil-África sobre segurança alimentar. Já receberam o mesmo prêmio Ban Ki-moon e Kofi Annan. Então, Lula recebeu esse prêmio, ok? Da ONU, campeão mundial no combate à fome, em 2010. Voltando aqui, Lula também recebeu vários outros títulos e honrarias e prêmios justamente pela mesma coisa. Combate à fome, ajuda ao povo mais necessitado. As razões são sempre as mesmas. O que você vai notar é que são instituições de todas as partes do mundo. México, Cabo Verde, Portugal, Gabão, Reino Unido, Panamá, Argélia, Portugal, Colômbia, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Espanha, Câmara Brasileira do Livro, Espanha, ONU, Unesco, França, Conselho Nacional, Conselho da Europa, tá? E várias universidades, enfim, uma série de outros prêmios. O Lula é internacionalmente premiado pelo combate à fome. Razão pelo qual em toda a mídia internacional também está saindo essa notícia de prisão do Lula. Quem estaria interessado em prender o homem que mais fez pelos pobres do Brasil? Voltamos então ao julgamento do STF. Tem muita gente que diz, o STF, que não sei o que, impunidade, que para lá, se votar a favor do Lula, ele vai estar liberando a impunidade. E aí a gente tem o resultado aqui do STF, por 6 votos a 5, o STF negou habeas corpus a Lula. Em nenhum momento o STF se preocupou com o mérito da questão, até porque não era o foco. Mas, no mérito da questão, o que se diz é, Lula está sendo condenado inocentemente. Não há provas da condenação de Lula. E mesmo nessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus a Lula. A corte decidiu que o presidente pode ser preso após recursos serem julgados no TRF4. O Rosa Weber foi o voto essencial, mas o voto que desempatou foi da presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a Carmen Lúcia. E aí muita gente se alegrou e disse, olha, o Supremo Tribunal finalmente está fazendo justiça e tudo mais. Eu dei uma pesquisada aqui para ver como é o comportamento do Supremo Tribunal Federal com outros acusados de outros crimes. Afinal de contas, o Romero Jucá, ele disse que o golpe era com o Supremo e tudo. Incluía o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, você pode ver fotos da Carmen Lúcia recebendo o Temer, que foi o maior beneficiado pelo golpe, né, pelo menos assim, politicamente, foi o maior beneficiado. Então, ele vai diretamente à casa da Carmen Lúcia e bater um papo com ela. Aí ele fala que é reunião de trabalho, mas reunião de trabalho com short, entendeu? Sandália e não sei o quê, mostra uma relação de amizade. Reunião de trabalho com pessoas que a gente não tem amizade, normalmente a gente faz no escritório. No caso deles dois, não. Há o indicativo de que há amizade, tá? Entre os dois, da Carmen Lúcia. Bom, vamos entender uma outra coisa. Quem é o Supremo Tribunal Federal? Né? E uma coincidência aqui, antes da gente falar sobre o Supremo, é que justamente o dia que o Supremo negou o habeas corpus ao Lula, que foi aqui, ó, foi publicado isso aqui no dia 5, à 00:30. O dia 4 foi o julgamento que se estendeu até passada meia-noite. Então, no mesmo dia 4, a África do Sul lembrava 50 anos da prisão de Mandela com escultura. Justamente nesse dia, o Nelson Mandela, que foi alguém também que lutou pelo povo, que lutou pela liberdade, contra o racismo, contra o preconceito e contra o sistema que mantinha na elite uma classe branca e criminalizava uma classe negra que era condenada ao trabalho semi-escravo, né? E aí ele também foi preso e passou mais de, se não me engano, 28 anos preso, tá? E aqui ele foi então lembrado, justamente por coincidência, mais uma coincidência que a gente vê desse sistema, né, condenando o Lula negando o habeas corpus do Lula justamente nesse dia. E aí o que acontece? O Lula diz que não irá a Curitiba se entregar à Polícia Federal. Essa daqui é uma notícia relativamente nova, né? Lembrando que
Hoje é dia 6 de abril, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco quando o prazo encerrar. Como é que vai ser feita a prisão de fato de Lula? A qualquer momento isso pode acontecer. O tempo que eu estou falando aqui pode ser que o Lula esteja sendo preso, não sei. Então, como é que isso vai acontecer? A gente não sabe. A gente só sabe o que está acontecendo em volta disso, porque a gente está falando aqui para vocês. Veja, a gente vai entender, né, que a Carmen Lúcia defendeu o voto dela, dizendo que, porque não pode, e não sei o que, impunidade e tudo mais. O Aécio Neves, ele foi flagrado, teve gravações de áudio, teve gente correndo com mala de dinheiro, teve negociações, tudo gravado, reconhecido com a voz do Aécio Neves. E a Carmen Lúcia, que se preocupa tanto com a justiça, por isso que ela defende a prisão de Lula, porque não pode, senão vai inocentar muita gente. E também todas as pessoas que foram para a rua defender e pressionar o STF para que prenda o Lula, senão todo mundo vai ser liberado, não sei o quê. Não fizeram nenhuma movimentação quando a Carmen Lúcia decidiu a favor da liberação de Aécio Neves, que continua então como senador, praticando, quem sabe, os crimes que ele já praticava antes. Afinal de contas, o que faz Aécio Neves no Senado brasileiro? Além de ter planejado e arquitetado o maior desastre da economia brasileira, isso sim, Aécio Neves é responsabilizado diretamente, porque foi o menino mimado que não se conformou com a derrota, tá? E por isso inicializou todo esse tumor que o Brasil se transformou hoje. Com certeza, o nome desse tumor, o primeiro verme desse tumor, chama-se Aécio Neves. Tá? Então, a Carmen Lúcia, tão preocupada em condenar o Lula, dizendo que a impunidade, não sei o que, isso aqui lá, ela foi o voto também que desempatou o julgamento e liberou Aécio Neves para continuar hoje como praticando as coisas que ele continua sendo praticando. Aécio Neves é acusado de praticar corrupção em diversas esferas. Existem provas, existe convicção, né? Aliás, o sistema não está convicto, né, que o Aécio Neves deve ser preso. Também não há pressa para condenar o Aécio Neves. Estranhamente, Aécio Neves é liberado e protegido por todas as instâncias da justiça, desde a primeira instância, segunda, terceira, em todos os casos. Aí você vai dizer, mas ele é senador, não pode ser julgado pela primeira instância. Mas a irmã dele, que comandava o cartel de crimes e corrupção, ela não tinha foro privilegiado, poderia ter sido investigada pela primeira instância, inclusive do próprio juiz Sérgio Moro. Afinal de contas, o Aécio Neves também está envolvido em casos de corrupção na Lava Jato, e muito envolvido, por sinal. Só que ele não é investigado, porque o juiz Sérgio Moro já falou que não tem vontade de investigar ninguém do PSDB, principalmente se for Aécio Neves, Temer ou quem quer que seja desses. Uma outra situação do STF é que ele mantém o habeas corpus para o prefeito de Embu das Artes. O Ney Santos pediu afastamento por tempo indeterminado e vice vai assumir prefeitura. O Ney Santos, pessoal, é acusado de pertencer ao PCC. É acusado de tráfico de drogas. E ele chegou até a fugir do Brasil, né, para não ser preso. Depois disso, e um pouco antes do julgamento do Lula, você pensa, mas foi muito tempo, não. Olha, março de 2018. O do Lula foi dia 4 de abril, um mês antes, mais ou menos. Então, um mês antes, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que você se empolgou tanto, quem sabe, de ter feito justiça, ele já tinha dado antes, e manteve o habeas corpus para um acusado de tráfico de drogas que ganhou para a prefeitura da cidade de Embu das Artes. Então é desse Supremo Tribunal Federal que a gente está falando. É o mesmo Supremo Tribunal Federal que o Romero Jucá disse que estaria envolvido no pacto para derrubar a Lava Jato. Tá? Esse mesmo Supremo também concedeu habeas corpus para o tucano Beto Richa. Beto Richa, que é do PSDB. A notícia é do dia 20 de março de 2018. O governador do Paraná, Beto Richa, pré-candidato ao Senado, recebeu hoje a notícia que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal trancou o inquérito que o investiga na Operação Publicano.
pelo recebimento de dinheiro vindo do esquema de corrupção da Receita Federal. Em dezembro do ano passado, o ministro Gilmar Mendes havia dado indulto de Natal ao Tucano, suspendendo o inquérito aberto em 2015. Veja, já tem anos de investigação aí contra o Beto Richa. Mesmo assim, houve habeas corpus para o Beto Richa. Se você analisar quem é Beto Richa, você vai ver que ele é governador do Paraná e é do PSDB, justamente o estado em que a República de Curitiba, que se diz tão preocupada no combate à corrupção. Então, junte os pontos, ligue, ainda vem mais. O STF também concedeu habeas corpus e mandou soltar o médico Roger Abdel Maci em 2009. Esse médico, ele é acusado de 56 crimes sexuais. Isso mesmo, 56 crimes sexuais contra pacientes de sua clínica. Segundo a defesa do médico, ele não representa ameaça à ordem pública e, por isso, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é de se admirar que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que se diz agora tão preocupado com o cumprimento da justiça para prender as pessoas e evitar que muita gente criminoso seja liberado, então por isso que eles deveriam dar uma pena exemplar ao Lula para evitar finalmente que isso aconteça. No histórico do STF, inclusive o histórico recente, com essas mesmas pessoas que estão lá hoje, eles liberaram criminosos com provas. Criminosos comprovados, com crimes comprovados, fotografados, com áudio, vídeo, completo. Esse Supremo Tribunal Federal que negou o habeas corpus ao Lula, que foi dito pelo Romero Jucá que participava também do pacto para derrubar a Lava Jato, esse STF também solta inúmeros outros bandidos comprovados. Foi o mesmo que negou o habeas corpus a Lula, em tempo recorde também, né? Mesmo sabendo que o Lula está sendo condenado inocentemente. E aí eu vou lembrar mais uma vez a vocês, será que eles estão loucos, fumaram baseado? O que foi que houve? Não, pense, todo o sistema da justiça brasileira parece que está agindo conforme aquilo que o nosso amigo Oráculo falou aqui nesse vídeo, o sistema, manipulação das massas. E quando a gente fala de manipulação das massas, eu vou lembrar uma outra coisa a você, né? Havia uma pressão muito grande também em cima do STF para que eles negassem o habeas corpus ao Lula. Então, o que houve de maneira singela, entre aspas, né, antes do julgamento de Lula? O general da reserva diz ao jornal que STF induzirá violência se votar a favor de Lula. Essa notícia aqui é do dia 3 de abril de 2018, um dia antes do julgamento de Lula. Né? General da reserva. O Supremo está lá. Se conceder, deixa eu ver aqui o nome dele. Esse aqui é um outro general, mas a gente está falando do general principal. Deixa eu procurar aqui, ó. General Exército Lula. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, Vilas Boas, tá? Esse aqui que a gente está falando. General Vilas Boas é a reserva. A ofensiva dos militares que querem voz na política. Esse aqui, deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Ele publicou no Twitter. Tá aqui na Folha de São Paulo, né? E esse general, que se diz agora tão preocupado com a corrupção, ele escreveu em rede social que o Exército está atento às missões institucionais. Na véspera do julgamento sobre Lula, o comandante do Exército diz repudiar impunidade. Esse é o rosto do general do Exército que diz hoje, de maneira muito estranha, repudiar a impunidade. A gente vai dar uma leve pincelada sobre esse repúdio desse general e vamos entender o seguinte, antes de tudo, que os tweets do comandante do Exército são lidos no Jornal Nacional e militantes saem em defesa de intervenção. Ou seja, o Twitter dele recebeu uma espécie de promoção da Globo, do maior órgão de mídia do Brasil, o que mais manipula as pessoas. Aí veja, o que pode ter havido?
O general publica um Twitter, esse Twitter é lido na Globo, dá uma audiência máxima a isso, e com isso aumenta ainda a pressão em cima do STF, e aí a gente recapitula um vídeo muito importante para você entender. No pacto para derrubar a Lava Jato, ele disse o seguinte, tá? Não, vamos passo a passo, né? Recebeu então a Voz, o Jornal Nacional, no dia 4 de abril, justamente o dia do julgamento, jogou em toda a mídia brasileira, jogou o Twitter dele para toda a mídia brasileira, colocou aquilo em pauta e aí as pessoas se rebelaram. Justamente era um chamado, é como se fosse um chamado para que as pessoas se rebelassem e fossem às ruas. É como se a grande mídia golpista brasileira tivesse feito um chamado para os patos amarelos e aí eles foram às ruas se manifestar. Ok? E aí a gente vai recapitular um pouco alguma coisa. Será mesmo que o general Vilas Boas, esse é o nome dele, eu acho? Deixa eu ver aqui o nome dele novamente. É tanto coisa. Né? Será que o Vilas Boas é realmente preocupado com a corrupção? E aí você vai ver o seguinte, o Temer, que é acusado de diversos casos de corrupção, inclusive de ser chefe, acusado pela Polícia Federal, não é pelo Morpheus não, de ser chefe da maior e mais perigosa quadrilha do Brasil, foi condecorado pelo Exército Brasileiro, exército do qual o general é a força máxima. Esse general aqui, caramba, cadê agora vamos ver aqui novamente. Comandante, tá aqui. Esse general aqui, olha, comandante do Exército, diz repudiar a impunidade. Então, ou no mínimo ele tá louco, ou ele tá mentindo, ou ele não repudia nada, ou ele é hipócrita, ou é alguma coisa. Não sei, talvez você possa escrever aí o que você acha do general. Que ora, diz uma coisa, diz que repudia impunidade, mas outra hora organiza um evento do exército inteiro para condecorar um acusado de ser o maior e mais perigoso chefe da maior quadrilha do Brasil, que está saqueando o Brasil, para condecorar e premiar o Michel Temer. Junto com uma outra figura que também participa de todo esse processo, que é o Sérgio Moro, que foi quem condenou o inimigo do sistema, o Lula. Então, todos dois são homenageados pelo Exército. E aí, minha gente, a gente tem que entender o seguinte. Imediatamente após a Globo ter feito o chamado, aí sim os patos amarelos foram para a rua, né, protestos em Porto Alegre, pede prisão de Lula, um dia antes do julgamento do habeas corpus e blá blá blá. Aí os patos amarelos organizaram o carro-som e você vai ter que ver o vídeo, porque assim, uma característica muito forte de manipulação da massa é tocar o hino nacional, é fazer as pessoas sentirem que elas estão defendendo o país dela, quando na verdade aquilo ali é uma espécie de hipnose que leva os patos amarelos, que não pensam mais em nada, coloca a mão no peito, canta o hino nacional e aí vem a ordem. Agora, sabe, é como um condicionamento. Na técnica de persuasão, isso chama condicionamento. O hino nacional é o sinal e depois do hino nacional, ele pode dizer assim, agora mata fulano. E eles vão lá e matam fulano. Toca o hino nacional de novo e depois quando termina, agora mata Tetrano. Eles vão lá e matam qualquer um. Inclusive tentaram matar o Lula na visita que ele fez a Porto Alegre. Então, é uma técnica de condicionamento utilizada pelo sistema. Correto? O hino nacional tem o efeito moral e tal, as pessoas acabam acreditando que elas estão realmente lutando pelo país dela. Mas, agora vamos juntar tudo isso e fazer um resumo desse vídeo que acabou ficando longo, mas não tem jeito de fazer mais curto, se a gente for honesto e falar sobre todas as coisas. A gente vai entender a frase do Romero Jucá. A solução mais fácil era botar o Michel, os principais trechos do áudio de Romero Jucá. Então aqui está falando sobre os principais trechos, tá? Você pode ler aqui. Eu vou pegar esse outro link aqui porque tem alguns elementos muito importantes. Aqui nesse site da Globo de 2016, em maio de 2016, ouça trechos dos diálogos entre Romero Jucá e Sérgio Machado.
Então, a primeira coisa que você vai ver aqui é o envolvimento do Supremo, segundo o Jucá. Então, você vai ver aqui, ó. Nessa frase aqui, né? Deixa eu ver aqui, procurar aqui, Supremo. Tá, o Jucá, o Romero Jucá. É um acordo, Machado diz, é um acordo. Botaram o Michel num grande acordo nacional. E o Jucá complementa, com o Supremo, com tudo. Ok? Então, guarda isso aí. Agora vamos procurar uma outra coisa. Tá? Os militares. Romero Jucá também tinha falado dos militares, que eles também estariam envolvidos no golpe parlamentar de 2016. Lembrando que foram os militares que deram o golpe também em 64. Aqui, nesse trecho, o Romero Jucá diz o seguinte: conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, só tem condições de não sei o quê, tá inaudível, sem ela, sem a Dilma. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Essa porra não vai parar nunca, entendeu? Então, eu estou conversando com os generais, os comandantes militares. Está tudo tranquilo. Os caras dizem que vão garantir. Estão monitorando o MST, não sei o que, para não perturbar. Agora, pega esses trechos dessa conversa que foi dita, foi gravada. Aliás, ela foi publicada, ela foi gravada antes. Ela foi publicada em maio de 2016, há 2 anos atrás. E aí você pensa agora se isso faz sentido. O comandante do Exército, que hoje, né, colocou um Twitter, e aí a mídia pegou o Twitter dele e deu uma força nacional para aquilo, levando os patos amarelos aí para a rua, é justamente um comandante do Exército. Aliás, o general do Exército, Eduardo Dias das Costas Vilas-Boas. Esse cara aqui, ele deu praticamente o chamado, o sinal. E aí a gente volta aqui no diálogo do Romero Jucá e a gente vai ver justamente aquela parte em que diz o seguinte: estou conversando com os generais, general do Exército Eduardo Dias das Costas Vilas-Boas, durante a cerimônia, tá? Ele fez o Twitter que foi colocado na mídia. Tá? Comandantes militares, está tudo tranquilo, os caras dizem que vão garantir, estão monitorando o MST, não sei o que, para não perturbar. Agora, meu amigo, eu acho que você está em condições de pensar um pouco mais à frente. Né? Durante esse processo da prisão de Lula, surge então essa série, o mecanismo criado aí pelo José Padilha, atribuindo frases de corrupção, inclusive esse trecho da corrupção, atribuindo ao Lula, que está sendo vítima agora do sistema. Então percebam o que para a gente está parecendo mais um grande circo de manipulação midiática do qual o Brasil é refém. E para finalizar, meus amigos, eu vou lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte, tá? Eu vou lhe fazer uma pergunta que é o seguinte: por que que isso não acontece em países extremamente pobres? Por que que isso acontece em países como o Brasil? O Brasil tem muito petróleo, o Brasil tem muito ouro, muita riqueza. E é por isso que o Brasil é foco de interesse econômico de inúmeros países e empresas internacionais. Ao tentar utilizar o seu patrimônio, a sua riqueza para o desenvolvimento e para o bem do seu povo, e as empresas internacionais não terem interesse nisso, elas com certeza, dentro de um sistema de capitalismo neoliberal, que é o que rege o globo. O globo é isso. As empresas não se importam com o país nem com o povo, eles querem ganhar dinheiro. Afinal de contas, a regra do capitalismo é dinheiro acima de tudo. O dinheiro é que rege tudo, na opinião deles. Os valores humanos, sociais, nada disso tem valor para um sistema que só coloca o dinheiro como o maior valor de tudo. Eu não vou nem dizer o maior valor da humanidade, porque colocar o dinheiro, que é uma criação do homem, mais com um valor maior do que o próprio homem, é uma coisa, no mínimo, extremamente louca. Muito louca. Eu sou a favor
do capital como força, como do desenvolvimento social, mas não a favor de que o homem seja vítima da ganância de empresas e pessoas que pensam que precisam lucrar, mesmo que para isso uma população inteira tenha que passar fome. E aí eu vou lembrar vocês o seguinte: os prêmios que Lula ganhou, né, justamente por tirar aquela quantidade de pessoas da fome. Por isso que o Lula ganhou o prêmio. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez uma coisa. O Lula reduziu a pobreza do Brasil em 50%. Isso dá mais de 36 milhões de pessoas. O sistema não vai se conformar com alguém que tira o lucro delas e faz essa distribuição de renda. Então pense nisso, pense no que significa a prisão de Lula. E eu faço um pedido a vocês, vocês que pensam no país, no desenvolvimento do próprio país, da sua própria economia, para que o povo tenha alguma chance. Se vocês não fizerem alguma coisa, o principal líder, o único que tem chance, nenhum de vocês, nem eu, nem ninguém mais tem tanta chance de enfrentar o sistema quanto o Lula. Se vocês não lutarem por esse homem, muito provavelmente o sistema ganhou essa guerra. Porque, meus caros amigos, ninguém mais tem força para lutar contra o sistema, que é muito poderoso. O Lula enfrenta o sistema, a Rede Globo, os grandes mídias, a justiça brasileira, que segundo o Romero Jucá está envolvida no pacto, segundo o Romero Jucá, as Forças Armadas estão envolvidas no pacto. Ninguém mais no Brasil tem chance contra esse sistema. O sistema que, segundo o Romero Jucá, é formado pela justiça brasileira, com o Supremo, com tudo, e pelos comandantes militares e generais das Forças Armadas, junto com a grande mídia e com os poderosos do Brasil, inclusive contando com ele também, toda a quadrilha do PMDB, afinal de contas foi organizado pelo PMDB, planejado pelo PSDB. Todo esse sistema, né, ele só tem um inimigo hoje no Brasil. E contra esse inimigo há muita pressa de execução do crime, que é mandar o Lula para a prisão. Se você não lutar por esse homem, seja através de uma greve geral, manifestações, nas suas redes sociais, colocar a foto do Lula nas redes sociais, aumentar a pressão e mostrar que o povo quer o Lula presidente, você vai perder, meu amigo. E o Brasil vai precisar, quem sabe, de mais 500 anos para desenvolver outro Lula. Quem sabe se um dia vai conseguir se libertar disso. Vamos ficar atentos, observar o que o sistema está fazendo, quem são os atores do sistema e não nos deixar mais ser enganados por essa manipulação de um sistema que só pensa em seu próprio lucro e que não liga para você agora. Meu muito obrigado a você, um grande abraço e a gente se vê na próxima notícia. Até lá.